A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse segundo trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito dos relacionamentos em família. O tema da lição da revista desse trimestre é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Essa é a revista do nosso trimestre. Hoje já estaremos estudando a lição de número 7, lição que será estudada no dia 14 de maio de 2023, que é o dia também aí em que se comemora o Dia das Mães, né? Então, desde já, parabenizo também aqui todas as mães por esse dia, né? Um dia em que paramos para nos lembrar, né? Aí, e felicitar as mães, mas lembrando que todos os dias devemos reconhecer, já que estamos falando de família, né? Então vale falar a respeito disso, reconhecer o papel das mães e retribuir o amor que elas nos dão como filhos. E a lição de hoje, ela vai falar algo meio que relacionado até a esse assunto de mãe, que é, no caso, o relacionamento entre nora e sogra, né? É o título da lição 7, e muitas das vezes a sogra ela vai funcionar para a sua nora ou para o seu genro como uma mãe, né? Então, aí muitos que vão comemorar o Dia das Mães, não somente parabenizarão as suas próprias mães, as genitoras, pelo Dia das Mães, mas também as suas sogras, que muitas das vezes funcionam como segundas mães. Então, aqui o textuário está em Ruth, né? Nós vamos estudar a respeito da história de Ruth e Noemi, a sua sogra. E o textuário está em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É um versículo bastante conhecido dentro da igreja. Nós utilizamos bastante esse versículo para falar em pregações, né? E fala bastante do amor que Ruth possuía pela sua sogra, né? Ali por Noemi. A gente vai estar falando a respeito dessa lealdade, desse amor que ela possuía por ela, que fez com que elas saíssem de uma situação de crise para a restauração. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro, né? A gente vai estar falando a respeito desse assunto aqui, é bom deixar isso bem claro, né? Porque o assunto é entre nora e sogra, né? Aí talvez alguém diga, mas irmão, lá na minha classe só vai ter homens, né? Então como é que a gente vai tratar a respeito desse assunto, já que ali só vai estar presente genros e sogros? Como é que a gente vai lidar com esse assunto? Então, na verdade, essa lição de hoje ela fala do relacionamento entre nora e sogra, porque ela vai abordar a história de Ruth e Noemi, né? Aí, respectivamente, né? Nora e sogra. Mas os princípios que serão abordados na aula de hoje, como eu já falei aqui alguns, né? Lealdade, de amor, eles servem, né? Esses princípios que respaldam o relacionamento familiar, eles servem tanto para a situação da nora com a sogra, como do genro para com a sogra, do sogro para com a nora, do genro para com o sogro, né? Então, qualquer uma dessas situações, esses princípios, eles estarão ali, caberão, para poder construir melhor um relacionamento familiar, né? Então, a gente vai, na verdade, ver aqui hoje que tem um problema, na verdade, na nossa cultura, né? Esses paradigmas culturais são passados de geração em geração, justamente com relacionamento em relação às sogras, né? Então essa lição é uma lição excelente, o autor deixa isso até bem claro aqui para nós, né, na parte da motivação. Ele nos mostra que é uma excelente oportunidade para nós repensarmos, né? E para que a gente venha justamente acabar com esses paradigmas que há
em torno desses relacionamentos, né? Seja aí de nora, como eu falei, com sogra, de genro, com sogro, com sogra, principalmente do genro com a sogra, né? A gente vê que tem aí muitas piadas, né, que as pessoas fazem em relação às sogras, né? Coisas que existem aí na sociedade, né? Por exemplo, língua de sogra, a minha sogra né? As pessoas fazem aí esse tipo de piada e isso, na verdade, na hora ali a pessoa ri, mas indica, né, algo que há dentro da cultura dessa sociedade. E a sociedade brasileira, infelizmente, nós vemos que tem esse paradigma cultural que nós devemos repensar, nós devemos tomar cuidado, porque nós somos cristãos. Nós não andamos de acordo com o que o mundo dita. Então, se o mundo dita que o relacionamento entre a sogra e o genro, a sogra e a nora, por exemplo, não é um bom relacionamento, nós não podemos pensar da forma como o mundo pensa. Nós temos que pensar de forma diferente. Então, que essa lição ela possa ser aí um divisor de águas na vida de muitas pessoas, porque infelizmente a gente sabe que muitas famílias, hoje, veja, a gente está falando de vários tipos de relacionamentos, né, aqui ao longo do trimestre, e hoje que essa lição ela possa servir como divisor de águas em muitas famílias, né, que a gente possa aprender com a história de Ruth e de Noemi, né, que ela possa inspirar melhores relacionamentos. O objetivo desse trimestre é justamente fazer com que haja aí melhores relacionamentos na família, para que as pessoas elas possam sarar relações que algo causou uma mágoa. Esse é o objetivo das lições nesse trimestre. E hoje vai focar nesse relacionamento do cônjuge, né, de alguém com os pais desse cônjuge, né, seja com a nora, seja com a sogra, seja com o sogro, né, o genro ou a nora, eles devem se relacionar bem com os pais do seu cônjuge, né? Então a gente tem que focar nesse assunto aqui hoje, que isso, como eu disse, possa ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Nós sabemos que no mundo, algo até como eu falei, as pessoas levam como piada, levam como algo normal, não ter um bom relacionamento, no caso dos homens com as suas sogras, e a gente sabe que isso não é o correto, né? Nós estamos vendo aqui, nós veremos aqui hoje, né, na situação de Ruth e de Noemi, um bom relacionamento, um relacionamento saudável da nora com a sogra, e nós teremos que aprenderemos aí que esses princípios, temos que trazer esses princípios para as nossas vidas. Não basta apenas nós aprendermos, não basta apenas nós acharmos bonito, não basta apenas nós conhecermos os princípios bíblicos, nós temos que viver os princípios bíblicos. Nós somos cristãos, e os cristãos devem cumprir a palavra de Deus. Então, tudo que nós aprendemos aqui hoje deveremos colocar em prática para termos melhores relacionamentos em nossa família. Até porque todos nós passamos por aflições. Nós vamos ver aqui hoje situações de crise que a família ali de Noemi passou, de Ruth, né, também. E essas situações de crise que nós passamos, essas aflições que nós passamos no dia, todo mundo passa por aflição. Mas Deus, ele colocou a família em nossas vidas para que nós possamos ter alguém para nos ajudar, para nos motivar, para nos fortalecer, para que a gente possa passar por essas aflições. Então, um dia você está mais fraco, a sua esposa, a sua sogra, o seu filho, o seu pai, vem e lhe fortalece. Outro dia, é essa outra pessoa que está mais fraca e você vai lá e fortalece. Então, nós precisamos investir nos nossos relacionamentos para que um dia você precise, numa situação difícil que você esteja passando, a sua sogra, a sua nora, o seu genro, o seu sogro, possam chegar junto de você e lhe ajudar a superar essa situação difícil. Então esse é o objetivo aqui da nossa aula de hoje. A gente vai ver aqui o livro de Ruth, né? Vamos estudar aqui alguns versículos
e mostrar, né, o relacionamento entre Noemi e Ruth, né, a sogra e a nora, né, e como foi que elas duas saíram de uma situação de crise para uma restauração. E a gente vê aqui que o livro de Ruth ele pode ser sequenciado, né, de várias formas. Eu separei aqui uma sequência. O autor ele traz 4 tópicos aqui na lição de hoje. E eu separei em 8 pontos para a gente tratar. 2 pontos estão no primeiro tópico, que o autor trata como a crise financeira na terra da Judéia. Então aqui a gente vai ver a decisão de Elimeleque e de Noemi, né, diante da escassez de grãos ali em Belém. A gente vai ver também aqui a crise, ou as crises, melhor dizendo, né, no lar de Elimeleque e Noemi. Ali houveram enfermidades, mortes e também a viuvez, né? Isso causou outros problemas também dentro ali da família. No segundo tópico estaremos vendo superando crises existenciais, né? E aqui nós veremos a decisão que Ruth tomou, que é um ponto-chave na história, né? Na história de Noemi e de Ruth, foi a decisão que ela tomou, que inclusive está no textuário da lição de hoje. No terceiro tópico, veremos fé e trabalho numa nova perspectiva, e aqui nós vamos tratar no sequenciamento que a gente fez, né, que foram com 8 pontos, o ponto 4 e 5. Ponto 4, a perseverança de Ruth, e aqui a gente vai estar falando de algumas qualidades, né, que Ruth tinha, que evidenciavam ali ela como uma mulher tenaz, uma mulher que suportava as dificuldades sem desistir, sem se entregar, e que também fizeram ela construir um relacionamento de fidelidade, de amor ali saudável com a sua sogra. E também falaremos aqui do reconhecimento, né, que houve em relação à atitude ali de Ruth para com a sua sogra Noemi, né? Essa atitude ela foi reconhecida. As pessoas, elas observam e dão testemunho a respeito das nossas ações. Nós devemos entender isso e temos que observar o quão bom foi Ruth tomar essas boas atitudes para com a sua sogra, porque mais à frente ela colheu bons frutos. Então a gente vê aqui a aplicação daquilo que a gente chama da lei da semeadura, né? Então nós vemos aqui na vida de Ruth também a aplicação dessa lei. E aqui no tópico 4, né, o autor ele traz Ruth e encontra o remidor da sua família. A gente vê aqui a esperança, né, na vida delas ali. Nós vemos também uma atitude de coragem de Ruth diante daquela situação, né? Ruth ela teve aquela atitude de coragem de ir atrás do remidor e aguardou ali o processamento legal daquela situação. Nós vamos falar também disso. E, por último, a restauração, né? Todo após esse processo aí, houve a restauração. Então, elas saíram da situação de crise e foram restauradas. A gente vai estar falando a respeito de tudo isso e trazendo também algumas aplicações para os nossos dias, né? Dessa história aqui. O que é que nós podemos aplicar com relação... Claro que aqui a gente pode trazer aplicações em vários sentidos, mas o que a gente está focado aqui hoje é em falar a respeito do relacionamento entre nora e sogra, né? Como eu falei, genro e sogra. Então aqui o nosso objetivo é trazer aplicações voltadas para esse assunto. Vamos falar a respeito da história de Ruth e Noemi. Falaremos aqui alguns princípios encontrados ao longo dessa história, mas aplicações voltadas para os relacionamentos familiares. Então, aqui no tópico 1 a gente vê inicialmente, é bom a gente ressaltar que essa história ela ocorre no período dos juízes. Então, se você abrir aí a sua Bíblia, ou mesmo na leitura bíblica em classe, que tem alguns versículos do capítulo 1 de Ruth, mas a história, ela é bom dar uma lida no livro de Ruth, né? É bom dar uma lida no livro de Ruth por completo, para que a gente possa compreender toda a história. É rapidinho, né? São apenas 4 capítulos. Então dá para ler rapidinho e compreender melhor, né, a história ali de Ruth e Noemi. E aqui a gente vê no capítulo 1, no versículo 1, que diz o seguinte: e sucedeu que,
nos dias em que os juízes julgavam, né? Então, essa história ela ocorre nesse tempo, e aqui vale a gente falar desse período dos juízes, porque nós falamos na aula passada, né, a respeito desse período na história do povo de Israel, em que os juízes julgavam, que foi logo após a morte de Josué, e até ali finalizou, né, com Samuel, né, que fez a transição da época dos juízes para o período dos reis, né, que foi Saul, ali o primeiro rei escolhido em Israel. Então nós vemos aqui, na verdade, que esse período teve altos e baixos, né, e esse momento em que essa família estava inserida, a família de Noemi, no período dos juízes, foi um período difícil, foi um período conturbado, foi um período caótico, período sombrio e deprimente na história do povo de Israel, né? As pessoas, elas faziam o que bem queriam. A gente vê ali em Juízes, nós falamos até esses versículos na aula passada, vale relembrá-los, né? Juízes capítulo 17, versículo 6 e Juízes 21, 25. Diz que as pessoas, elas faziam o que pareciam bem aos seus olhos. As pessoas agiam como bem queriam. Elas não tinham temor a Deus. Elas não procuravam fazer o que agradava a Deus. Elas faziam aquilo que o seu coração mandava. Era um período complicado, era um período conturbado na história do povo de Israel. E diante dessas atitudes do povo, o juízo de Deus ele vinha sobre o povo de Israel. Vinha, por exemplo, por meio de nações estrangeiras. A gente vê o caso dos midianitas, a gente vê o caso que nós vimos na aula passada, né, ali dos filisteus, que subjugaram o povo de Israel. A história de Ruth e Noemi, ela se passa próximo ali à história de Sansão. Alguns historiadores costumam colocar antes de Sansão, né? Ali no período em que ele viveu. Que a gente tem que, na verdade, tomar como base, né? Nós vamos ver no final aqui, né? A época de Davi até o período de Ruth, né? Então, a gente vai ter mais ou menos uma noção do período em que houve aí na história, mas foi mais ou menos ali na época de Sansão, né? Não é bem definido, mas foi mais ou menos aí nesse período aí. Então, foi um período de baixa, né, no povo de Israel. O povo de Israel estava sendo subjugado pelos filisteus, era realmente complicado. E alguns fenômenos também naturais eram, e veja, né, isso foi justamente porque o povo desobedecia a Deus, né? Os fenômenos naturais também acometiam o povo, né, como, por exemplo, seca, tinha também ali, né, peste que vinha sobre o povo, né, nas plantações, e isso trazia fome, e essa fome também causava, muitas vezes a peste, causava muitas das vezes morte também entre o povo. Então a gente vê que isso era algo que já estava predito na lei, né? Lá em Levítico, nós abrimos aqui em Levítico, no capítulo 26, e nos versículos 18 ao 20, diz o seguinte: E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde, em vão, se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Né? Isso daqui, se o povo se desviasse do caminho do Senhor, se o povo rejeitasse o mandamento de Deus, isso daqui aconteceria. E foi o que aconteceu ali no período do juízo. Quando o povo desobedecia, Deus mandava o seu juízo sobre a nação de Israel, para que eles pudessem se lembrar dos concertos do Senhor, da lei do Senhor, e retornassem aos caminhos do Senhor. Esse era o propósito. Deus, veja, eles pecavam e isso vinha como consequência dos seus pecados, mas não é que Deus ele fosse um tirano que quisesse fazer o povo se sentir mal de forma alguma. Aquilo ali acontecia como um julgamento pelos pecados que eles vinham cometendo contra Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, mas mesmo assim eles pecavam contra Deus.
faziam o que bem entendia, né? Faziam o que era bom ali aos seus olhos, seguiam os seus corações, né? Muitas pessoas hoje em dia falam isso, né? Então eu estou até ressaltando isso aqui, porque muitas pessoas têm esse costume de dizer, né? Não vou fazer o que meu coração mandar, vou seguir o meu coração, o que meu coração mandar é a vontade de Deus. De forma alguma. De forma alguma, né? A Bíblia é bem clara quando nos mostra isso, e isso é um exemplo claro. Então a gente vê que, na verdade, nem todo mundo agia dessa forma. Existiam pessoas que eram fiéis a Deus, existiam pessoas que eram tementes a Deus. Nós vimos, por exemplo, no caso da aula passada, os pais de Sansão, tementes a Deus. Apesar de serem tementes a Deus, apesar de não agir do mesmo modo que os outros, sofriam também das consequências, né, dessa disciplina. A disciplina ela alcançava a todos, né, indiscriminadamente. Então a gente vê aqui que nessa situação, como contando aqui o versículo 1 diz, houve uma fome na terra, né, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateus, de Belém e de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, né? Então eles eram, na verdade, de Belém. Da cidade de Belém veio ali um período de fome, uma grande fome. E a cidade de Belém, que na verdade, em alguns momentos também na Bíblia chamada de Efrata, né? Por isso que aqui ele diz Efrateus, né? São termos intercambiáveis. E a gente vê que significa casa do pão, celeiro, né? Então era um local realmente em que eles eram acostumados a ter abundância de trigo, né? De pão, de sustento, né? E a gente vê que veio uma grande fome naquele lugar, de modo que Elimeleque ele toma a decisão de se mudar para Moabe, né? Elimeleque e Noemi decidem se mudar para Moabe com os seus filhos e eles deixam a terra prometida, deixam os seus parentes e seguem rumo ali àquele lugar, né? Deixam ali as suas terras e a gente vê aqui que eles não pedem orientação a Deus. Eles não falam com Deus para sair para outro lugar. A vontade de Deus é que eles ficassem na terra prometida e obedecessem a sua voz. Mas eles não pedem orientação. Então foi uma atitude realmente precipitada, uma atitude errada em ir até aquela terra de Moabe. E aí alguém talvez pergunte, mas essa história não deu certo, no final não deu tudo certo. Sim, os desígnios do Senhor, eles se cumpriram. Os desígnios de Deus se cumprem. A vontade, né, ou melhor, os propósitos de Deus, eles acabam se cumprindo. Deus, ele é soberano, né? Ele está no controle da história. Então, apesar do que o homem faz, o homem ele tem vontade própria, ele age. A gente já falou isso, vem falando em algumas aulas, a respeito do compatibilismo. O homem ele tem um livre-arbítrio, o homem ele age por conta própria, ele tem a sua vontade. E Deus também tem ali os seus desígnios. Deus ele é soberano, ele tem os seus propósitos. E os propósitos de Deus eles vão se cumprir. Apesar do homem agir por conta própria, agir com livre escolha, Deus, na sua soberania, cumpre com os seus desígnios. Ele está no controle de toda a situação. Ele está no controle da história. Mas aqui vale ressaltar, porque talvez alguém se pergunte, alguém diga, mas quer dizer então que mesmo que eu faça algo errado, os propósitos de Deus vão se cumprir, então vai dar tudo certo na minha vida. De forma alguma. De forma alguma. As consequências pelos seus erros, as consequências pelos meus erros, nós iremos pagar. Cada um vai pagar pelas consequências dos seus erros. É aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Veja, Deus cumpriu com os seus desígnios através de Sansão. Deus cumpriu com os seus propósitos através de Sansão. Mas Sansão pagou caro pelos erros que cometeu. De igual modo, a decisão, nós vamos ver aqui hoje, decisões que Elimeleque e Noemi tomaram, precipitadas, sem consultar ao Senhor, tiveram consequências graves em suas vidas. Então, as decisões que nós tomamos, nós temos livre escolha para tomar nossas decisões. A história está traçada. Deus já definiu
a história. Nós estamos passando por essa história que já foi definida por Deus. E temos livre escolha. Podemos definir aquilo que nós queremos fazer. Mas as consequências do que nós fazemos, nós não temos controle sobre isso. Então, se queremos colher algo bom, se queremos colher coisas boas, devemos fazer coisas boas. Mas se fizermos decisões precipitadas fora da vontade de Deus, iremos colher de acordo com o que fizemos. Então devemos pensar bem a respeito disso. Os desígnios, os propósitos de Deus, eles se cumprem. Mas nós que estamos tomando aqui nossas decisões no dia a dia, com o nosso livre-arbítrio, temos poder para decidir o que fazemos. Podemos escolher o que fazemos, mas não podemos decidir, não podemos escolher as consequências daquilo que nós fazemos. É isso que devemos ter em mente. Então vemos aqui, passando, chegam então as crises no lar de Noemi. A gente vê aqui os versículos 3 ao 5, nos falam que chegaram algumas enfermidades desconhecidas, a Bíblia ela não cita ali na família de Noemi, e trouxeram as mortes inicialmente. A gente vê no versículo 3 de Elimeleque, e ali Noemi perdeu o seu marido, não cita o que foi que aconteceu, mas ele morreu, e em seguida a gente vê que passam-se ali 10 anos, os seus filhos eles tomam as esposas, Ruth e Orfa, e ali eles, passados 10 anos, os filhos de Noemi também são possivelmente acometidos por alguma doença, também não é informado, e vem também a falecer. E ali Noemi perde tanto o seu marido como também os seus dois filhos. Talvez Noemi não tenha sentido tanto, claro que sentiu com a morte do seu marido, mas não foi tão impactante na vida dela, porque ainda tinha os seus dois filhos. Os 2 filhos homens, tinham ali, proviam sustento e mantinham a casa funcionando. Mas após a morte dos seus 2 filhos, ali as estruturas elas desmoronaram. Ali a situação realmente ficou complicada na vida de Noemi. Não somente de Noemi, como também das suas noras. Aqui a gente vê que após a morte do marido de Noemi, ela ficou viúva, mas tinha os seus 2 filhos. Mas após a morte dos seus 2 filhos, a viuvez, ela mostrou as consequências na vida de Noemi. Não somente na vida de Noemi, mas também na vida das suas noras. E a gente vê que naquela época o contexto ele apresentava uma dificuldade para as viúvas. Elas eram muitas vezes ignoradas. As pessoas se aproveitavam das viúvas. Eram desprezadas, atingidas pela pobreza. Então era difícil uma viúva ela conseguir manter as suas posses, manter os seus bens, se sustentar. E aqui a gente vê que além de estar viúva, Noemi ainda estava em outra terra, numa terra estrangeira, isso por causa da decisão que havia sido tomada. Porque, vale destacar, ela não estava perto da sua parentela para estar ali apoiando ela, quando seu marido faleceu, e agora também quando seus filhos faleceram. Então, vieram crises se instalaram na família de Noemi. E aqui a gente vai para o segundo tópico e vemos aqui a decisão de Ruth. Inicialmente a gente vê que Noemi ela fica sabendo que a situação lá em Belém melhorou. No versículo 6 a gente vê isso, que ela ouviu, que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, mantimento, e ela decide voltar, decide se levantar e voltar para Belém. Mas no decorrer do texto nós vemos que devido às situações que aconteceram, às circunstâncias que foram acometidas ali na vida de Noemi, ela passou por uma crise existencial. Vemos aqui no versículo 3 o seguinte, ela diz, já no final, Não, filhas minhas, que mais amargo me é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então aqui ela estava realmente numa situação complicada, né? Ela estava passando por uma crise existencial. O que é uma crise existencial? É quando as pessoas elas passam a fazer questionamentos a respeito de vários aspectos na vida. Né? Se questiona, por exemplo, a respeito da própria existência. Ah, mas por que eu existo? Se questiona em relação ao lugar no mundo. Se questiona com relação ao propósito da vida. Né? Muitas pessoas acham, mas por que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim ao mundo? Qual a finalidade, qual o objetivo da minha vida? E muitas pessoas fazem esse questionamento. E aqui a gente vê também que esses questionamentos que as pessoas fazem com relação à sua existência, eles trazem sentimentos que muitas das vezes levam até uma depressão. Traz sentimento de medo, sentimento de angústia, sentimento de culpa, de tristeza com a vida. Tudo isso Noemi estava sentindo ali naquele momento, a ponto de achar que Deus havia ali abandonado e descarregado todo o seu peso sobre a vida dela. Então ela diz, o Senhor se descarregou contra mim. Então ali, obviamente, a gente vai vendo aqui ao longo da história, ela não estava entendendo ainda aquela situação. Esse era o pensamento de Noemi, esse era o pensamento dela. E isso levou ela a fazer esses questionamentos. Ela não entendia ainda a situação. E ela fez esses questionamentos. Nós vemos que o profeta Elias, por exemplo, passou por uma crise também existencial desse ponto aí, ao ser perseguido ali por Jezabel, foge, e achava que estava sozinho no mundo, né? E ali Deus fala para ele, você não está só não. Então se levanta, vai ungir esse como rei, unja esse outro, unja Eliseu no seu lugar. E tem mais profetas também que não se renderam. Então você não está só. E ali, Noemi, talvez ela achava que estava passando por aquilo ali. Eu perdi meus filhos, perdi meu marido, estou só. Podem ir, vão. Deus, ele me abandonou. E é nesse momento que essas pessoas passam por essa crise existencial. Todo mundo está sujeito a isso daí. Como eu disse, Elias passou por isso, Noemi por isso. Crentes hoje em dia passam por esse tipo de situação por causa que circunstâncias na sua vida levam a isso, a ter sentimentos que vão levando a essas perguntas. E nós devemos entender que essas pessoas elas precisam, na verdade, de ajuda. E Deus ele colocou a família, já que estamos falando de família, para ajudar a passar por essas situações de crise. Naquele momento ali, Noemi não entendeu que Deus colocou aquelas mulheres ali para estar ao seu lado, para passar por aquela situação. E ela começa a insistir para que as suas noras voltem para casa. Vemos ali que inicialmente elas seguem com ela, não, vamos com a senhora, vamos voltar com a senhora para a sua cidade. Mas depois ela insistir bastante, órfã, né, decide voltar para o seu lar. Estava ali com ela, mas decide voltar. Depois ela estava insistindo para ir, insistindo, e órfã vai e decide voltar. Mas Ruth, a gente vê aqui que a Bíblia diz que ela se apegou a Noemi. Nós vemos a partir do versículo 14 que Ruth se apegou a ela. E aí Noemi vai e diz, mas eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. E ali faz Ruth, né, então aqui nos versículos 16 e 17, essa declaração maravilhosa. Uma declaração que mostra o amor, a lealdade, o apego que ela tinha para com a sua sogra. E também uma declaração de conversão de Ruth ao Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui o seguinte, versículos 16 e 17 do primeiro capítulo de Ruth. Diz, porém, Ruth, não me instes para que te deixe. Não fique insistindo, não. E me afaste ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, onde você for, eu vou. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo.
o teu Deus é o meu Deus. Veja, Ruth não era israelita. Ruth era uma gentia, Ruth era moabita. Ela não tinha aprendido a adorar ao Deus de Israel. Mas o tempo de convivência que ela teve ali com a sua sogra, com o seu esposo, ela aprendeu a adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ela reconheceu que Deus é o verdadeiro Deus. E aqui ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Né? Aqui é um reconhecimento. Ali ela estava se convertendo a Deus. E o povo de Israel, que muitos, na verdade, naquele momento ali, não tinham Deus como o seu Deus. Estavam adorando a outros deuses. Mas uma gentia, uma mulher, uma moabita, se converteu ao Senhor. E Deus não a rejeitou. Então veja que o povo de Israel realmente foi um povo escolhido por Deus. Mas não é porque eles foram escolhidos por Deus que eles eram os únicos a quem Deus estava ali aberto. Deus tem um plano muito maior. Esse plano envolve toda a humanidade. E ele já mostrava isso aqui através de Ruth. E aqui a gente vê, continuando dizendo, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela estava aqui disposta realmente a ir até o fim com a sua sogra. Né? E aí a sua sogra, vendo isso, parou, né, de falar a respeito disso. Viu que ela realmente estava ali com ela porque amava e ia até o final com ela. Né? E aqui a gente vai já para o terceiro tópico e a gente vê a perseverança de Ruth diante das adversidades. Veja, Ruth tinha perdido seu esposo também. Não estava numa situação boa, não. Mas ela viu que a sua sogra precisava dela. Ali era a sua família. E ali a sogra de Ruth, agora para ela, era como uma mãe. Ela se apegou a ela amava a sua sogra. E ali ela estaria com ela até o final, independente da adversidade que viesse. E aqui nós vemos, inicialmente, que quando elas chegam ali em Belém, as pessoas se comoveram com elas, né, com aquela situação que elas já estavam ali passando. E Noemi, que o seu nome significa agradável, diz para aquelas pessoas, nós vemos aqui no versículo 20 do capítulo 1 de Ruth, que não chamem mais ela de Noemi, agora chamem ela de Mara, ou seja, não chamem mais de agradável, chamem ela de amarga, devido à amargura que ela estava passando ali na sua vida. Então, realmente, estava numa situação complicada. Noemi estava com uma baixa autoestima, como o autor bem coloca aqui. E Ruth estava disposta a ajudar a sua sogra nessa situação. Ela estava para baixo. E muitas pessoas se encontram, às vezes, nessa situação de estar para baixo. E é necessário que alguém próximo a ela, por isso a família, a importância da família, próximo a ela, chegue ali para poder ajudá-la, para poder levantá-la, para poder reerguê-la. Porque essa tristeza que estava cometendo aqui Noemi ia levar ela à morte. Ela ia morrer com aquilo ali, com aquela tristeza. Porque a tristeza leva a gente a definhar. Não quer comer direito, não quer fazer mais nada, não quer mais viver. Então, nós vemos que Noemi estava passando por essa situação e Ruth estava disposta a ajudá-la a sair dessa situação. Aqui a gente vê nos versículos 2, no versículo 2 do capítulo 2, né, que apesar das adversidades que estavam ali acometendo, Ruth estava disposta a tirar ela e a sua sogra daquela situação. E aqui ela diz assim, nos versículos 2 e no versículo 7 do capítulo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai minha filha. E o versículo 7 diz, disse-me ela, isso daqui é alguém falando, né? Um moço lá de Boaz. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores.
Assim ela veio, e desde pela manhã até aqui agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa, né? Então ela realmente ficou ali, estava determinada a colher as espigas, não somente para ela, mas também para sua sogra. Veja, se ela fosse colher só para ela passaria ali, colheria alguma coisa e aquilo ali seria o suficiente para a sua subsistência. Mas ela, aqui nesse momento, não estava fazendo somente por ela, estava fazendo por ela e pela sua sogra, que não estava com condições de ir ali naquele momento. Estava passando por uma situação realmente difícil. E é para isso que muitas vezes serve a família. Porque muitas vezes alguém está mal, está numa situação difícil, debilitada. E aí outra pessoa, na sua família, vai lhe ajudar a passar por essa situação difícil. Se for preciso, ele vai ajudar a lhe manter quando você estiver naquela situação. Então foi isso que Ruth fez. Foi essa a decisão que Ruth tomou. Eu vou ajudar a minha sogra. A gente vai passar por essa situação. Então aqui nós vemos várias qualidades em Ruth, como por exemplo a fé e a esperança que Ruth tinha. Ela confiava ali em Deus. Nós vemos aqui que ela fala, o teu Deus é o meu Deus. Então ela confiava no Deus de Noemi, da sua sogra. Mesmo ela não tendo aprendido ali durante a sua vida a respeito daquele Deus, mas o tempo que ela passou com a sua sogra foi o suficiente para ela aprender a confiar que o Deus de sua sogra é o Deus de toda a subsistência. É o Deus que supre todas as necessidades. Era isso, então, que ali Ruth, ela demonstrava com a sua fé, com a sua esperança, a sua lealdade, o seu amor à sua sogra, não a abandonando nesse momento difícil. Eu vejo, era muito conveniente para Ruth ela voltar para a casa de seus pais, arrumar outro esposo, ou mesmo viver ali nas dependências de seus pais e não passar pelo que estava passando. Mas a sua lealdade, o seu amor ali, o seu apego à sua sogra, sabendo que ela só iria sobreviver se ela estivesse ali junto a ela, fez com que ela continuasse, perseverasse, né? E aqui a gente vê também isso, a inteligência de Ruth e a sua perseverança, a sua disposição, que fizeram ela ir atrás de um trabalho, atrás ali de colher aquelas espigas que eram deixadas para trás para as pessoas mais pobres, era algo que a lei já determinava para isso, e ali ela foi ali colher aquelas espigas, né, para poder enfrentar a crise de escassez de alimentos que ela estava tendo, ela e a sua sogra, né? Não tinha quem as sustentasse, então ela disse, não, então eu vou arregaçar as mangas e vou ali colher as espigas, não somente para mim, mas também para a minha sogra, né? Então mostrava aí a tenacidade de Ruth. Veja, como eu disse, Ruth estava passando por uma situação difícil. Ruth tinha perdido seu marido. Ruth estava agora só ela e a sua sogra. Tinha as adversidades vindo contra ela, mas Ruth não se rendeu às tinastades. Então, esses elementos aí presentes, essas características presentes na vida de Ruth, mostra a sua tenacidade, ou seja, o quanto que ela consegue absorver de adversidades e problemas que vêm na sua vida sem desmoronar, sem se render, sem se entregar a essas adversidades. Então, Ruth era uma mulher tenaz, né? E ela construiu, através das características de lealdade, fé, de esperança, de amor, construiu um relacionamento saudável e amoroso com a sua sogra, né? Foi realmente ali como uma mãe para ela, Noemi, né? E a vontade de Deus, na verdade, é que a gente demonstre as boas características que nós temos dentro dos relacionamentos familiares, principalmente dentro dos relacionamentos familiares, porque muitos às vezes demonstram aí fora, eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, rapaz, fulano é uma pessoa realmente muito boa, isso para os de fora, mas dentro de casa ele não demonstra ter o fruto do Espírito. Lá fora
o caráter, entre aspas, dele parece ser o caráter de Cristo. Mas dentro de casa, a situação é totalmente diferente. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que em todos os momentos, iniciando dentro do lar, nós tenhamos o caráter de Cristo, nós tenhamos o fruto do Espírito, demonstremos esse fruto do Espírito através das nossas atitudes. E isso inclui o relacionamento entre, como eu já falei, nora, com a sogra, do genro, com a sogra, né? No caso da nora e do genro com os seus sogros em geral, né? E aqui a gente vê, então, que essas atitudes de Ruth, elas foram reconhecidas. As pessoas que viram as atitudes que Ruth estava tomando deram bom testemunho dela. Falaram bem a respeito de Ruth. E isso fez Ruth colher bons frutos. Como a gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12. Na verdade, do 8 até o 23, a gente vê Boaz falando, né, ali bem para com Ruth. Mas os versículos 11 e 12, em especial, eles dizem assim: E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. Ou seja, as pessoas contaram a ele o bem que Ruth tinha feito a Noemi. E deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, né? Ou seja, o Senhor retribua de acordo com o que você tem feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar, né? Aqui mostrando mais uma vez Ruth, né, estando debaixo da potente mão de Deus, né? Ela estava na terra prometida, né? E com certeza mostrava ser uma mulher temente, fiel a Deus, através das suas atitudes. Também no capítulo 3, no versículo 11, diz Boaz, mais uma vez, a Ruth: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, né? Então tem muitas mulheres por aí que elas fazem questão de mostrar não ser uma mulher virtuosa, através de publicações em Instagram, através de fofocas com as outras pessoas, através das roupas que elas vestem, através de suas atitudes. E aí, infelizmente, nós vemos que essas mulheres, elas têm um mau testemunho diante do povo. E aí, muitas das vezes, os cristãos, dentro da igreja, isso eu estou falando dessas mulheres, irmãos, não é lá fora, no mundo só não. No mundo isso é normal. Estou falando de mulheres dentro da igreja, que dão mau testemunho como crentes. E muitas das vezes os cristãos, os homens, quando vão procurar alguém para se relacionar, vão pelas aparências. E não olham o caráter dessas pessoas. Não olham o testemunho dessas mulheres. Aqui, Boaz, ele fez questão de observar o que as pessoas falavam a respeito de Ruth. Então, quando você for namorar com alguém, buscar alguém para casar, procure saber, perguntar o que as pessoas acham dela. Claro que a gente sabe que tem pessoas que gostam de falar de forma errada, por isso que a gente vai perguntar para um ou para outro. Veja que Boaz falou que toda a cidade falava bem. Não foi uma ou outra pessoa. Mas procurar saber como é o comportamento dessa pessoa, como é o testemunho dessa pessoa. Dá uma olhada nas redes sociais, que você foi olhar, achou ela bonita, mas veja como é o comportamento dela. Veja como ela se porta. Veja como ela é na igreja. Então tudo isso deve ser observado. E Ruth, veja, uma nova convertida, dava bom testemunho ali diante das pessoas. Já tinha características, fruto do Espírito em sua vida. Mesmo sendo uma nova convertida. E a lei da semeadura valeu na vida de Ruth. O que ela plantou, ela colheu. Plantou coisas boas, colheu coisa boa. Que aí, no caso, é a esperança que veio para a vida de Ruth e de Noemi. Passavam por aquela crise existencial, mas ela foi colher espigas no campo de Boaz. Boaz era, então, o remidor de Noemi.
era, né, naquela época a gente vê o remidor, era aquela pessoa, quando o marido falecia, ele poderia tomar, então, ali, né, para ajudar, né, a viúva de quem havia falecido, a não perder a sua propriedade, né, fazer a remissão. Também na Bíblia a gente vê essa questão do homem tomar, do remidor, né, tomar a mulher de quem havia falecido, né? A gente vai ver aqui que Boaz tomou a Ruth como sua esposa. Nós vemos isso já desde antes do período da lei como o levirato, né? O levirato. Então aqui a gente vê a esperança que surgiu, e Ruth ela chega contando, né, para Noemi, né, que um homem havia lhe falado bem, no capítulo 2, versículo 20. Então Noemi disse a sua nora, né, quando ela disse que o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz, no versículo 19, e aí no versículo 20. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Veja que aqui, quando Noemi soube que ela estava no caminho de Boaz, que Boaz havia falado bem para com Ruth, muda, que é um divisor de águas, né? Aqui surge, renasce a esperança no coração de Noemi. Noemi estava ali abalada, estava desestruturada, mas naquele momento surge a esperança de novo no coração de Noemi. Ao ouvir falar do remidor, disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Né? Então aqui a gente vê que ressurge a esperança no coração de Noemi. Noemi estava desamparada, mas naquele momento ali, Ruth encontra Boaz, que era o remidor da família de Noemi, parente, no caso, né, de Elimeleque, da geração de Elimeleque. E aqui nós vemos que Boaz ele surge como um tipo de Cristo, que é o nosso Redentor. Né? Então, quando alguém está passando por uma situação difícil, o pecado ele tem sobrecarregado a vida dessa pessoa, quando Jesus chega, ele chega trazendo esperança. Porque a humanidade está caminhando para a morte devido ao seu pecado. Mas o Senhor Jesus, ele chega para redimir, para tirar a humanidade desse caminho e trazer para o caminho de vida. Então traz esperança para a humanidade. Né? Então foi isso que Boaz trouxe também ali para a vida de Noemi e de Ruth. Esperança. E aqui a gente vê uma atitude de Ruth, uma atitude de coragem. E Noemi disse que, ela, né, que ele é o remidor, e Ruth vai até o encontro ali de Boaz, fala que ele é o remidor, né, ali. Mas Boaz diz, né, que tem alguém já na sua frente, né, tem um remidor na sua frente. Então ele vai conversar com esse remidor para poder saber se ele vai querer remir, né, ali a Noemi, mas, né, ele era o seguinte, né, e aí ele diz aqui no versículo 12, nos versículos 12 e 13 do capítulo, do capítulo 3, versículos 12 e 13 do capítulo 3 diz assim: porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, ou seja, mais próximo. Fica-te, que tinha prioridade, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Se redimir, tudo bem, vai ser bom para vocês, vai redimir, vai tirar vocês dessa situação. E ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Então aqui ele estava disposto a fazer a remissão ali, né, de redimir Ruth e Noemi. E aqui, né, ele vai, depois chama, né, aquele homem que estava ali com a prioridade de fazer a remissão, para fazer todo o processo legal, né, chama para saber se ele vai querer redimir. No início ele até diz, né, eu a redimirei, só que quando Boaz diz para ele que ele vai ter que tomar da mão de Ruth, né, vai ter que casar com Ruth, a Moabita, aí ele vai, né, e já diz, não, né, para mim não a poderei redimir, para que não
dane a minha herdade. Ele estava com medo de se prejudicar com esse casamento, né? Então ali, Boaz tem então a liberdade de tomar a mão de Ruth, e é isso que ele faz. Tem a bênção, né, aqui nos versículos 11 e 12, do povo, né, dos anciãos ali também de Belém, para se casar com Ruth, né? Então todos abençoam o casamento, né, deles ali. E aqui a gente vê a restauração de Ruth e de Noemi, né? Nos versículos 13 ao 15, né, a restauração na vida delas, quando diz, né, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, né, veja a mudança de situação, né, saindo da crise para a restauração. As mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então aqui a gente vê, né, e Ruth, a gente vê aqui depois, nos versículos seguintes, foi mãe de Obed, avô de Davi, e, como vemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Então Deus colocou uma mulher gentílica, né, aí fazendo parte da história de remissão da humanidade, né, na genealogia do Senhor Jesus, né? Então nós vemos aqui algumas aplicações, né, no caso aqui nós falamos dessa relação entre sogra, nora, né, genro, e sogra também com sogro, né? E os sogros, eles podem ser para nós como nossos pais. Então devemos ter por eles grande respeito, né? E nos momentos mais difíceis da vida, como foi o caso, por exemplo, ali de Noemi e de Ruth, né? Um bom genro, uma boa nora, um bom sogro, uma boa sogra, eles vão estar ali conosco, do nosso lado, não vão nos abandonar. E a gente vê aqui então, como foi lido aqui no versículo 15 do capítulo 4 do livro de Ruth, né? Uma boa nora ou um bom genro, ele pode ser melhor até, muitas das vezes, do que um filho para sua sogra ou para o seu sogro, né? E aí a gente deve mudar os paradigmas culturais da nossa sociedade, né? As pessoas, elas falam mal do relacionamento entre a sogra e o genro, né? A sogra e a nora. Nós devemos mudar esses paradigmas. Principalmente ao analisar uma situação dessa, aqui como nós vimos hoje, do relacionamento de Ruth com a sua sogra, Noemi. E o autor ele traz aqui até alguma coisa que eu achei muito interessante, no ponto 3 do tópico 4, ele fala que o relacionamento entre a nora e a sogra, o genro e a sogra, é um termômetro do relacionamento familiar. Se a sogra se relaciona bem com o seu genro, com a sua nora, a gente vê que o relacionamento familiar ele é melhor. Mas se há uma dificuldade nesse relacionamento, a família ela não vai se manter de pé. Então precisamos investir, precisamos reaver aí, pensar melhor a respeito desse tipo de relacionamento, porque é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente tenha um bom relacionamento com a nossa sogra, com o nosso sogro, com a nossa nora, com o nosso genro. Então, fica aqui essa lição para os irmãos de hoje, uma lição muito boa. Na próxima lição, lição 8, nós vamos estar aprendendo a importância da paternidade na vida dos filhos, né? Que possamos aplicar, meus irmãos, não somente aqui aprender princípios bíblicos, é muito bom nós termos conhecimento bíblico, mas melhor ainda é aplicarmos esses conhecimentos em nossas vidas. Então, Deus vai nos abençoando cada vez mais por estarmos cumprindo com a sua palavra. Eu espero que os irmãos tenham gostado dessa aula de hoje, curtam esse vídeo, compartilhe então aí com a sua sogra, com o seu genro, com a sua nora, com o seu sogro, com toda a sua família, para que possam estar aprendendo mais da parte de Deus também com os irmãos da igreja. E não se esqueçam, claro, como a gente sempre diz, neste domingo participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.